Existe uma verdade dura que quase ninguém tem coragem de te dizer, e que talvez mude a forma como você enxerga tudo que já viveu. Esforço, sozinho, não muda vida nenhuma. Você provavelmente conhece pessoas que trabalham do amanhecer ao anoitecer, que se dedicam mais do que qualquer outra, que se sacrificam de todas as formas possíveis e que, mesmo assim, continuam exatamente no mesmo lugar, ano após ano. E provavelmente conhece também pessoas que parecem se esforçar bem menos e ainda assim avançam com uma facilidade que chega a ser irritante de assistir. Se o esforço fosse mesmo a resposta para tudo, essas duas realidades não poderiam existir lado a lado, uma ao lado da outra, todos os dias, diante dos seus próprios olhos. Quem mais se esforça seria sempre quem mais prospera. Mas não é isso que acontece no mundo real. E Napoleon Hill passou décadas investigando exatamente por quê. O que ele descobriu contraria tudo que nos ensinaram desde crianças, quando repetiram para nós que bastava trabalhar duro que a vida recompensaria. Ele descobriu que existe um tipo de esforço que constrói e um tipo de esforço que apenas cansa, e que a maioria das pessoas passa a vida inteira presa no segundo, sem nunca entender por que tanto trabalho gera tão pouco resultado. Hoje você vai entender essa diferença. Vai entender por que você pode estar se esforçando à toa, sem perceber, drenando sua energia numa direção que nunca vai te levar aonde você quer chegar. E vai entender como redirecionar esse mesmo esforço para que ele finalmente comece a produzir o resultado que você merece. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já alertava que é inútil levantar de madrugada e repousar tarde comendo o pão de dores, se o esforço não estiver alinhado com o princípio certo. Antes de continuar, escreva agora nos comentários esta frase: eu paro de me esforçar à toa. Não escreva como uma frase decorativa, dita por dizer, como a declaração de quem decidiu que não vai mais desperdiçar a própria energia numa direção que não leva a lugar nenhum. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa mudança acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar, mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill começou a investigar esse tema depois de notar uma contradição que o incomodava. Ele entrevistava pessoas de sucesso e, ao contrário do que esperava, muitas delas não descreviam vidas de esforço sobre-humano. Descreviam, em vez disso, um trabalho intenso, mas direcionado, focado, estratégico. Enquanto isso, ele observava ao redor um número enorme de pessoas trabalhando muito mais horas, com muito mais sacrifício e colhendo muito menos. Isso o levou a uma conclusão que ele considerava uma das mais importantes de toda a sua pesquisa. O resultado não é proporcional à quantidade de esforço, é proporcional à qualidade e à direção do esforço. Uma pessoa pode gastar 10 unidades de energia empurrando uma parede que nunca vai ceder, enquanto outra gasta uma única unidade abrindo a porta que estava do lado. As duas se esforçaram, só uma saiu do lugar. Salmos capítulo 127, versículo 1 e 2, descreve esse princípio com uma clareza impressionante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Repare na palavra inútil. Não diz que o esforço desalinhado é insuficiente. Diz que é inútil, em vão. Você pode levantar de madrugada e dormir tarde, carregando o peso do esforço e ainda assim não construir nada, se o esforço não estiver alinhado com o princípio certo. Vamos entender agora com profundidade real por que tanta gente se esforça à toa e como sair dessa armadilha. Napoleon Hill identificou os principais tipos de esforço desperdiçado e vamos examinar cada um deles. O primeiro tipo de esforço à toa é o que Napoleon Hill chamava de movimento sem direção. Ele observou que muitas pessoas confundem estar ocupado com estar progredindo. Elas enchem o dia de atividade, correm de uma tarefa para outra, terminam exaustas e têm a sensação de que trabalharam muito.
Mas quando você examina para onde toda essa atividade estava indo, descobre que ela não estava indo a lugar nenhum específico. Movimento não é o mesmo que direção. Você pode correr numa esteira por horas, suar, se cansar, gastar uma energia enorme e terminar exatamente no mesmo ponto onde começou. É isso que a maioria das pessoas faz com a vida. Corre numa esteira, confunde o cansaço com progresso. E não entende por que nunca chega a lugar nenhum apesar de todo o esforço. Napoleon Hill documentou que a cura para isso não era trabalhar menos, mas trabalhar com direção. Definir com clareza para onde se está indo e então avaliar cada esforço pela única pergunta que importa. Isso me aproxima do meu destino ou é apenas movimento que me deixa cansado no mesmo lugar? E ele identificou por que essa armadilha é tão difícil de perceber por dentro. A ocupação constante produz uma sensação real de estar fazendo o certo. No fim de um dia cheio de tarefas, a pessoa sente que foi produtiva, sente que mereceu o descanso, sente que está no caminho. Essa sensação é agradável, e é justamente por ser agradável que ela é perigosa, porque ela recompensa emocionalmente a pessoa por estar ocupada, independentemente de a ocupação estar ou não produzindo resultado. Napoleon Hill observou que muita gente fica viciada nessa sensação de ocupação. Encher o dia de tarefas vira uma forma de se sentir importante, de se sentir necessário, de fugir do desconforto de parar e encarar a pergunta difícil: será que tudo isso que eu faço está realmente me levando aonde eu quero ir? Enquanto a pessoa está ocupada demais, ela não precisa encarar essa pergunta. A ocupação vira um esconderijo. E ele documentou algo ainda mais sutil. Às vezes a pessoa se mantém ocupada exatamente para não ter que fazer a única coisa que realmente importaria, mas que assusta. É mais confortável fazer 10 tarefas pequenas e conhecidas do que enfrentar a única tarefa grande e assustadora que mudaria tudo. A ocupação com o pequeno vira uma fuga elegante do grande. Diga agora em voz alta: eu troco movimento sem rumo por esforço com direção. Mais uma vez, eu troco movimento por direção. De novo, o meu esforço tem um destino claro. O segundo tipo de esforço à toa é o que Napoleon Hill chamava de esforço na tarefa errada. Ele observou que muitas pessoas se dedicam intensamente a coisas que, mesmo bem feitas, nunca vão produzir o resultado que elas buscam. Elas trabalham duro, mas trabalham na coisa errada. Aperfeiçoam habilidades que não levam a lugar nenhum. Resolvem problemas que não são os problemas certos. Dão o melhor de si em atividades que não movem a agulha do que realmente importa. Ele comparava isso a alguém que quer atravessar um rio e passa anos aperfeiçoando a técnica de cavar um buraco. Por mais habilidoso que se torne em cavar, cavar nunca vai atravessar o rio. O esforço é real, a dedicação é real, mas está aplicado na tarefa errada. E nenhuma quantidade de esforço na tarefa errada produz o resultado que só a tarefa certa produziria. Napoleon Hill documentou que identificar a tarefa certa exigia um passo que a maioria das pessoas pula: parar de trabalhar por tempo suficiente para pensar. Porque quem vive na correria constante nunca tem o distanciamento necessário para perceber que está cavando quando deveria estar construindo uma ponte. E ele fazia uma distinção importante que ajuda a identificar a tarefa certa. Existem tarefas que produzem alívio imediato e tarefas que produzem resultado real, e as duas raramente são a mesma coisa. Responder uma mensagem, organizar a mesa, resolver um probleminha urgente. Tudo isso produz um alívio imediato, a sensação boa de ter riscado algo da lista. Mas quase nunca é isso que move a agulha do que realmente importa. As tarefas que produzem resultado real costumam ser as mais desconfortáveis, as que exigem mais coragem, as que a pessoa adia justamente porque são difíceis. E a mente, buscando o alívio fácil, se enche das tarefas confortáveis e mantém a pessoa ocupada o suficiente para ter a desculpa perfeita de nunca chegar nas difíceis. No fim do dia, ela fez 20 coisas e não tocou na única que teria feito diferença. Napoleon Hill recomendava uma pergunta afiada para separar uma da outra. Se eu só pudesse fazer uma única coisa hoje, qual delas realmente me aproximaria do meu destino? Essa pergunta corta o ruído.
Ela revela quase sempre que a tarefa certa é justamente aquela que a pessoa vinha evitando, escondida atrás de uma montanha de tarefas confortáveis que a mantinham ocupada sem a fazer avançar. O terceiro tipo de esforço à toa é o que Napoleon Hill chamava de esforço sem constância. Ele observou que muitas pessoas se esforçam de verdade, na direção certa, na tarefa certa, mas em rajadas isoladas que nunca se acumulam. Elas trabalham intensamente por um período, param, perdem parte do que construíram, recomeçam, param de novo. E esse padrão de esforço interrompido desperdiça a maior parte da energia investida, porque cada recomeço gasta energia apenas recuperando o terreno perdido. O esforço só constrói quando se acumula, e ele só se acumula quando é constante. Uma quantidade pequena de esforço, aplicada todos os dias, sem interrupção, supera com enorme folga uma quantidade grande de esforço aplicada em rajadas separadas por longos períodos de abandono. Napoleon Hill considerava a inconstância um dos maiores desperdícios de esforço que existiam, precisamente porque a pessoa realmente se esforça, mas o esforço escorre pelos buracos das interrupções sem nunca se acumular em resultado. Ele explicava por que a rajada é tão tentadora e tão traiçoeira. A rajada de esforço intenso produz uma sensação de progresso rápido e satisfatório. A pessoa avança bastante em pouco tempo e se sente vitoriosa, mas essa intensidade cobra um preço. Ela esgota. E depois do esgotamento vem a pausa, e durante a pausa, parte do que foi construído se perde. Quando a pessoa volta, precisa gastar esforço só para recuperar o que perdeu, antes de voltar a avançar. E esse ciclo de avançar, esgotar, retroceder e recuperar consome a maior parte da energia sem produzir acúmulo real. O esforço constante e moderado não produz a mesma sensação empolgante de progresso rápido. Cada dia parece pouco, mas como nunca há interrupção, nunca há perda e nunca há necessidade de recuperar terreno. Cada grama de esforço se soma à anterior sem desperdício, construindo de forma silenciosa, mas ininterrupta, algo que a rajada, com toda a sua intensidade, jamais consegue igualar. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, um padrão de se esforçar em rajadas e abandonar, começar com tudo e parar, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a constância que estamos discutindo. Curta e continue comigo. O quarto tipo de esforço à toa é o que Napoleon Hill chamava de esforço contra a própria mente. Ele observou que muitas pessoas se esforçam no mundo externo, enquanto sabotam a si mesmas no mundo interno. Trabalham duro para prosperar, enquanto carregam a crença profunda de que não merecem prosperar. Se dedicam a crescer, enquanto uma voz interna repete que pessoas como elas nunca crescem. E esse conflito entre o esforço externo e a crença interna consome uma quantidade imensa de energia, porque é como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O motor ruge, o combustível queima. O esforço é enorme, mas o carro mal se move, porque uma parte de você trabalha contra a outra. Napoleon Hill documentou que esse era um dos desperdícios de esforço mais comuns e mais invisíveis, porque a pessoa não percebe que está freando a si mesma. Ela só sente o esgotamento de um esforço enorme que produz um resultado pequeno, sem entender que o problema não é a falta de força no acelerador, mas o pé escondido no freio. Provérbios capítulo 23, versículo 7, aponta para a raiz disso. Porque como imaginou na sua alma, assim é ele. Por mais que a pessoa se esforce externamente, aquilo que ela acredita profundamente sobre si mesma tende a se manifestar. Se o esforço externo aponta numa direção e a crença interna aponta na oposta, a crença interna quase sempre vence e todo o esforço externo é desperdiçado nessa guerra invisível. E Napoleon Hill descrevia como essa sabotagem interna se manifesta na prática, porque ela raramente é óbvia. Ela não aparece como uma decisão consciente de fracassar. Aparece como uma sequência de pequenos comportamentos que, somados, garantem que o esforço não produza resultado. A pessoa que não acredita que merece prosperar vai,
sem perceber, adiar a tarefa mais importante, aceitar menos do que vale, abandonar bem na hora em que estava perto, encontrar um motivo razoável para não dar o passo decisivo. Vista de fora, essa pessoa parece azarada. Parece que as coisas simplesmente não dão certo para ela. Vista de perto, ela está sabotando ativamente o próprio esforço, comandada por uma crença interna que trabalha contra tudo que ela declara querer. E o mais cruel é que ela não percebe. Ela sente que está tentando com todas as forças e não entende por que o resultado nunca vem, sem enxergar o pé que ela mesma mantém no freio. Napoleon Hill documentou que nenhuma quantidade de esforço externo resolve esse problema, porque o problema não está no esforço, está na crença que o neutraliza. A única solução é ir à raiz, identificar a crença interna que sabota, trazê-la à consciência e substituí-la deliberadamente. Enquanto essa crença permanecer intacta e invisível, ela vai continuar desperdiçando cada grama de esforço que a pessoa investir, por mais que ela se esforce. O quinto tipo de esforço à toa é o que Napoleon Hill chamava de esforço solitário, quando o resultado exige colaboração. Ele observou que muitas pessoas se esgotam tentando fazer sozinhas aquilo que, por natureza, exigiria a força combinada de várias pessoas. Por orgulho, por desconfiança, por não saberem pedir ajuda, elas carregam sozinhas um peso que foi feito para ser dividido e se esforçam o dobro para produzir metade do resultado. Napoleon Hill era enfático sobre o poder da união de mentes e esforços trabalhando em harmonia. Ele documentou que praticamente nenhuma grande realização foi construída por uma pessoa completamente sozinha e que a insistência em fazer tudo sozinho era um dos desperdícios de esforço mais custosos, porque limita a pessoa à própria capacidade individual, que sempre é pequena demais para grandes construções. O sexto tipo de esforço à toa é o que Napoleon Hill chamava de esforço sem tempo para pensar, e esse ele considerava um dos mais traiçoeiros, porque se disfarça de virtude. A pessoa se orgulha de estar sempre ocupada, sempre em ação, sempre fazendo alguma coisa. Parar para pensar parece, aos olhos dela, uma perda de tempo, uma preguiça disfarçada. Então ela nunca para, e por nunca parar, nunca percebe que está correndo na direção errada. Napoleon Hill observou que as pessoas de grande realização faziam algo que a maioria considerava improdutivo. Elas reservavam tempo deliberado para pensar, para planejar, para avaliar, sem produzir nada tangível naquele momento. E ele documentou que esse tempo aparentemente improdutivo era, na verdade, o mais produtivo de todos, porque era ele que garantia que todo o resto do esforço fosse aplicado na direção certa. Ele comparava isso a um lenhador que passa o dia inteiro cortando árvores com um machado cego, sem nunca parar para afiá-lo, porque parar para afiar pareceria perda de tempo. Enquanto isso, outro lenhador, para regularmente, afia o machado e derruba o triplo de árvores com metade do esforço. O primeiro trabalha mais horas e produz menos. O segundo entende que o tempo de afiar não é tempo perdido, é o que torna todo o resto eficiente. Napoleon Hill documentou que essa recusa em parar para pensar era uma das razões mais profundas pelas quais pessoas trabalhadoras permaneciam paradas. Elas estavam ocupadas demais, cortando com o machado cego, para perceber que bastava parar alguns minutos e afiá-lo. Diga agora: eu reservo tempo para pensar, porque pensar é o que torna o meu esforço eficiente. Repita: eu reservo tempo para pensar antes de agir. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra a diferença entre esforço à toa e esforço direcionado de forma concreta. Ele descreveu o caso de um homem que trabalhava mais do que qualquer pessoa que conhecia. Acordava antes de todos, dormia depois de todos, não tirava folga, não descansava, dedicava cada hora acordada ao trabalho. Por qualquer medida de esforço, esse homem era exemplar. E mesmo assim, ano após ano, ele permanecia praticamente no mesmo lugar, mal conseguindo se manter, muito longe de prosperar. Napoleon Hill documentou que, ao examinar de perto o que esse homem fazia, encontrou todos os tipos de esforço à toa que acabamos de discutir.
Ele vivia em movimento constante, mas sem direção clara, correndo de tarefa em tarefa, sem nunca parar para definir para onde ia. Ele se dedicava intensamente a atividades que o mantinham ocupado, mas que não moviam o que realmente importava. E ele carregava, sem perceber, uma crença profunda de que trabalho duro era virtuoso em si mesmo, independente do resultado, o que o mantinha preso ao esforço pelo esforço. O ponto de virada, segundo o relato registrado, não foi o homem passar a se esforçar mais. Era impossível, ele já estava no limite. O ponto de virada foi ele passar a se esforçar diferente. Ele parou, pela primeira vez em anos, tempo suficiente para pensar. Definiu com clareza para onde queria ir. Identificou quais poucas atividades realmente moviam a agulha na direção desse destino e redirecionou sua energia, que era abundante, dessas dezenas de tarefas dispersas para essas poucas atividades essenciais. Napoleon Hill registrou o resultado com uma observação que ele considerava reveladora. O homem passou a trabalhar menos horas do que antes e a produzir muito mais resultado, porque o problema nunca havia sido falta de esforço. Havia sido esforço desperdiçado. E quando o mesmo esforço, ou até menos, foi aplicado na direção certa, nas tarefas certas, com constância, ele finalmente começou a construir aquilo que anos de trabalho duro desalinhado jamais haviam construído. A frase que esse homem repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei metade da vida remando com toda a força, sem perceber que o barco estava amarrado ao cais. Quando eu finalmente soltei a corda, descobri que não precisava remar nem metade do que remava para chegar longe." Napoleon Hill registrou também a parte mais difícil dessa transformação, porque ela não foi imediata nem indolor. Quando esse homem finalmente parou para pensar, a primeira coisa que veio não foi clareza, foi angústia. Porque parar significou encarar o fato de que anos de esforço tinham sido, em grande parte, desperdiçados. E encarar isso doeu. Foi mais confortável, durante todos aqueles anos, seguir ocupado do que parar e admitir que a ocupação não estava levando a lugar nenhum. Esse é um ponto que Napoleon Hill considerava crucial, porque explica por que tanta gente se recusa a parar. Parar obriga a encarar a possibilidade de que o esforço até agora foi mal direcionado, e essa é uma verdade dolorosa. É emocionalmente mais fácil continuar correndo do que parar e reconhecer que se estava correndo no lugar errado. A ocupação vira uma forma de anestesia contra essa verdade. Mas Napoleon Hill observou que atravessar essa dor era exatamente o que separava quem mudava de quem permanecia preso. Aquele homem atravessou a angústia de reconhecer os anos desperdiçados e, do outro lado, encontrou algo que valia cada segundo do desconforto. A percepção de que, se o problema tinha sido a direção e não a falta de esforço, então ele já possuía tudo o que precisava para vencer. Bastava redirecionar. E redirecionar estava inteiramente nas mãos dele. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a definição do destino antes do esforço. Antes de gastar mais um dia de energia, pare e defina com clareza absoluta para onde você está indo. Qual é o resultado específico que você quer construir? Sem essa definição, todo esforço é movimento sem direção. E movimento sem direção é a esteira que cansa sem levar a lugar nenhum. Napoleon Hill documentou que essa parada para definir o destino era o passo que a maioria das pessoas pulava, e que era exatamente o passo que transformava esforço desperdiçado em esforço produtivo. A segunda prática é a identificação das poucas tarefas essenciais. Uma vez definido o destino, identifique as poucas atividades que realmente movem a agulha na direção dele e separe-as de todas as outras que apenas mantêm você ocupado. Napoleon Hill observou que, na maioria das vidas, um número pequeno de atividades produz a maior parte do resultado, enquanto uma quantidade enorme de atividades produz quase nada. Descobrir quais são as poucas que importam e concentrar o esforço nelas é o que separa quem avança de quem apenas se cansa. A terceira prática é a auditoria da guerra interna. Examine honestamente se existe um conflito entre o que você busca externamente
e o que você acredita internamente. Você se esforça para prosperar enquanto acredita que não merece? Trabalha para crescer enquanto uma voz interna diz que não vai conseguir? Identificar esse pé no freio é o primeiro passo para tirá-lo e liberar todo o esforço que estava sendo desperdiçado nessa guerra invisível contra si mesmo. Aqui quero pausar. Esse processo completo de redirecionar o esforço desperdiçado para que ele finalmente produza resultado, com exercícios estruturados para cada tipo de esforço à toa que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta prática é o compromisso com a constância acima da intensidade. Em vez de se esforçar em rajadas intensas, seguidas de abandono, comprometa-se com uma quantidade menor de esforço, mas aplicada todos os dias, sem interrupção. Napoleon Hill documentou que o esforço constante e moderado supera com folga o esforço intenso e intermitente, porque só o esforço constante se acumula, e só o que se acumula constrói. A quinta prática é a busca deliberada de colaboração. Identifique onde você tem tentado carregar sozinho um peso que exigiria a força de mais pessoas, e comece a buscar deliberadamente as alianças que multiplicariam o seu esforço. Napoleon Hill considerava a união de mentes e forças um dos princípios mais poderosos de todos, e observou que ninguém constrói algo grande completamente sozinho. A sexta prática é a instituição do tempo de afiar o machado. Reserve, de forma inegociável, um tempo regular apenas para parar e pensar, sem produzir nada tangível naquele momento. Pode ser um período curto por dia ou um período maior por semana, mas precisa ser deliberado e protegido. Nesse tempo, você avalia se ainda está indo na direção certa, se as tarefas em que está gastando energia ainda são as certas, se há algo que precisa ser ajustado. Napoleon Hill documentou que esse tempo aparentemente improdutivo era o que garantia que todo o resto do esforço não fosse desperdiçado e que a maioria das pessoas nunca o instituía justamente porque parar parecia perda de tempo. É o oposto. Parar para afiar é o que torna cada golpe seguinte eficiente. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a descoberta de que esforço não é a resposta produzia nas pessoas uma reação em duas etapas. A primeira etapa era alívio. Um alívio profundo de perceber que a razão pela qual elas não haviam prosperado não era falta de esforço, não era preguiça, não era um defeito de caráter. Elas haviam se esforçado, muitas vezes mais do que qualquer pessoa ao redor. O problema nunca havia sido a quantidade de esforço. A segunda etapa era a responsabilidade. Porque se o problema não era a falta de esforço, mas a direção dele, então a solução estava nas mãos da própria pessoa. Ela não precisava de mais força, de mais horas, de mais sacrifício. Precisava de mais clareza, mais direção, mais estratégia. E isso, ao contrário do esforço bruto, estava completamente disponível para quem se dispusesse a parar e pensar antes de continuar correndo. Napoleon Hill considerava essa a libertação mais importante que sua pesquisa oferecia. Porque a cultura nos ensina que quem não prospera é porque não se esforçou o suficiente. E essa mentira gera uma culpa esmagadora em milhões de pessoas que se esforçaram a vida inteira. A verdade é mais gentil e mais poderosa. Você provavelmente já tem esforço mais do que suficiente. O que faltava nunca foi trabalhar mais. Foi trabalhar na direção certa. E existe uma consequência dessa verdade que Napoleon Hill considerava especialmente importante para quem já se sente esgotado. Se o problema fosse falta de esforço, a solução exigiria algo que a pessoa exausta não tem: mais energia, mais horas, mais sacrifício. Seria uma sentença cruel, porque pediria justamente o que já se acabou. Mas como o problema é direção, a solução não pede mais energia, pede melhor uso da energia que já existe. E isso é uma notícia libertadora para quem está no limite.
porque significa que a saída não é se esforçar ainda mais, mas se esforçar mais inteligentemente. Napoleon Hill observou que muitas das pessoas que ele estudou passaram por um período de esgotamento profundo antes de descobrir isso. Elas empurraram a parede até não aguentarem mais, até questionarem se valia a pena continuar. E foi justamente nesse ponto de exaustão, quando não conseguiam mais empurrar com força, que muitas foram forçadas a parar. E ao parar, finalmente enxergaram a porta que o esforço frenético nunca as deixara ver. O esgotamento, que parecia o fim, virou o começo, porque foi o que finalmente as obrigou a parar de empurrar e começar a pensar. Ele não recomendava esperar o esgotamento para mudar, claro, mas observava que, para muita gente, foi exatamente o fundo do poço do esforço desperdiçado que abriu os olhos. E se você está sentindo esse esgotamento agora, talvez ele não seja um sinal de que você precisa desistir. Talvez seja um sinal de que chegou a hora de parar de empurrar a parede e procurar a porta. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, oferece uma imagem perfeita disso. Se o ferro estiver embotado e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Repare no contraste. Com um machado cego, você precisa de muito mais força para o mesmo corte. Mas a sabedoria, afiar o machado antes, dirige o esforço de forma que menos força produz mais resultado. A maioria das pessoas passa a vida golpeando com um machado cego, colocando cada vez mais força, quando a solução era parar e afiar. Existe ainda uma última observação que Napoleon Hill considerava essencial. Ele deixava claro que direcionar o esforço não significa que o esforço deixa de ser necessário. O destino ainda exige trabalho. A tarefa certa ainda exige dedicação. A constância ainda exige disciplina. A diferença é que esse esforço agora alinhado produz resultado, enquanto o esforço anterior, desalinhado, apenas cansava. Não é sobre trabalhar menos por preguiça, é sobre parar de desperdiçar o trabalho que você já está disposto a fazer. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a diferença entre quem se esforça e prospera e quem se esforça e permanece parado quase nunca estava na quantidade de esforço, estava na direção. E que a pessoa que aprende a direcionar o próprio esforço descobre, quase sempre com espanto, que sempre teve energia mais do que suficiente para chegar aonde queria. Ela apenas estava gastando essa energia empurrando paredes quando bastava encontrar a porta. Agora, vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu paro de me esforçar à toa e passo a direcionar a minha energia para onde ela realmente produz resultado. Repita: eu direciono a minha energia para onde ela produz resultado. Eu defino com clareza o meu destino antes de gastar mais um dia de esforço, porque esforço sem direção é só cansaço. Repita: eu defino o meu destino antes do esforço. Eu concentro a minha energia nas poucas tarefas que realmente importam, em vez de me dispersar em 1000 atividades que não movem nada. Repita: eu concentro a minha energia no que importa. Eu tiro o pé do freio interno, alinhando aquilo que eu busco com aquilo que eu acredito. Repita: eu alinho o que eu busco com o que eu acredito. Eu escolho a constância acima da intensidade, porque só o esforço que se acumula constrói. Repita: eu escolho a constância acima da intensidade. Eu começo meu dia vencendo, porque parei de remar com o barco amarrado e finalmente soltei a corda. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque eu paro de me esforçar à toa. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que quase ninguém que fracassou por falta de esforço. A esmagadora maioria fracassou por esforço mal direcionado, gasto empurrando paredes que nunca cederiam enquanto a porta permanecia ali do lado, fechada apenas porque ninguém parou de empurrar tempo suficiente para percebê-la. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária
está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: eu paro de me esforçar à toa. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que talvez o seu problema nunca tenha sido falta de esforço, mas esforço gasto na direção errada. Compartilhe com alguém que trabalha demais e colhe de menos, sem saber que a solução não é trabalhar ainda mais, mas trabalhar diferente. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de direcionamento esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um esforço redirecionado para onde ele constrói. Com mais um dia em que você trabalha com direção, em vez de apenas se cansar. Você sempre teve a força necessária, isso nunca foi o problema. O que faltava nunca foi remar mais forte. Foi soltar a corda que prendia o seu barco ao cais e apontar a proa para onde você realmente quer chegar. Vá com direção e comece seu dia vencendo.